Olá! Em 1983, antes de realizar seu terceiro longa-metragem, Maus Hábitos, Pedro Almodóvar finalmente resolve se livrar do emprego dele burocrático na companhia telefônica, onde ele bateu ponto durante 12 anos. Ele chegou à conclusão que simplesmente não dava para conciliar com a vida de cineasta, né? E quem disse que viver de cinema é fácil? Para conseguir financiamento para fazer Maus Hábitos, ele teve que se sujeitar aos caprichos de um produtor. A condição para o filme ser produzido era que ele fosse estrelado pela Cristina Pascoal, a atriz Cristina Pascoal, que viria a ser a namorada do produtor. Então Almodóvar escreve a história de Maus Hábitos e na hora de filmar, a Cristina Pascoal não agradou nos testes, só que ele não podia substituí-la, porque o dinheiro para produzir o filme estava condicionado à presença dela. O que ele faz? Ele então reescreve o roteiro, dando mais protagonismo às freiras no convento, sobretudo ao papel da Madre Superiora interpretada pela Julieta Serrano. E, obviamente, a Cristina Pascoal continua tendo um certo papel de destaque no filme. Eu nem acho ela tão ruim assim, mas é interessante para mostrar como essas dificuldades financeiras muitas vezes influenciam no resultado de um filme. O fato é que Maus Hábitos chocou muita gente na época, né, pelo retrato um tanto ácido que ele faz da igreja, e aí eu acho que é clara a inspiração que veio de Luís Buñuel, né, outro grande nome do cinema espanhol, talvez o maior de todos, só que de uma maneira mais irreverente, né, com aquela irreverência típica e extravagante de Pedro Almodóvar, né? A história é um tanto bizarra, né? Ela se passa no Convento das Redentoras Submissas. Pelo nome do convento a gente já percebe que são uma espécie de patinhos feios ali na igreja, né? A personagem da Cristina Pascoal, a Yolanda, é uma cantora de cabaré cujo namorado tomou uma overdose de heroína e morreu na frente dela. Ela está sendo procurada pela polícia, então ela busca refúgio nesse Convento das Redentoras Submissas. E aí você imagina como é que ela vai ser recebida, né? Ela vai ser acolhida pelas freiras para encontrar Deus, para seguir os ensinamentos de Jesus? Não, nada disso. Como a Madre Superiora é apaixonada por ela, porque já foi inclusive a um show dela no cabaré, o que ela oferece para Yolanda? Oferece uma dose de heroína na veia. Então a própria madre se pica antes e depois oferece a injeção para Yolanda. O filme é cheio desses momentos bizarros, traz tudo que você nunca imaginou encontrar dentro de um convento, inclusive um núcleo familiar que vai se formar entre uma freira, um padre e um tigre. Né? Se a gente está falando aí de famílias nada ortodoxas que aparecem na obra do Almodóvar, você imagina então uma família formada por uma freira, um padre e um tigre, como se fosse o filho deles. O fato é que, por detrás de toda essa irreverência, o que a gente percebe já é um certo amadurecimento do Almodóvar como diretor. A gente percebe que ele começa a dominar melhor a arte da direção com a mise-en-scène mais caprichada em diversas cenas. Logo na abertura você tem um bonito plano sequência e você tem uma cena muito bonita que é a cena em que a Yolanda chega no convento porque está tendo uma missa e o Almodóvar vai filmá-la em contraluz e ela parece justamente essa luz que vem de fora, né, dentro desse ambiente fechado e muito rigoroso da igreja. É uma cena que chama bastante atenção. Outra coisa que chama muito atenção é o uso da música no filme, um uso mais criativo. O filme tem elementos de melodrama, deixa de ser apenas uma comédia rasgada, como eram os dois filmes anteriores, e tem diversos elementos de melodrama, e o Almodóvar vai usar muito bem a música nesse sentido, sobretudo os boleros. Um dos momentos mais marcantes do filme é quando a Madre Superiora se declara para Yolanda ao som de Encadenados, o bolero do Lucio Gatica, que uma canta olhando para a outra. É um momento que quebra um certo realismo da narrativa, mas que funciona muito bem. No fim das contas, o filme acabou fazendo um certo sucesso, tanto que os americanos chegaram a chamar o Almodóvar na ocasião para refilmar Maus Hábitos nos Estados Unidos. Mas o Almodóvar recusou naquele momento. Depois, nos anos 90, a gente viu os americanos lançarem um filme chamado Mudança de Hábito com a Whoopi Goldberg, que lembra, de certa forma, o Maus Hábitos do Almodóvar, só que muito mais comportado. Afinal, onde você iria esperar encontrar um convento em que as freiras atendem por rata do esgoto
esterco, víbora, amaldiçoada, só mesmo num filme de Almodóvar, né? Então é isso. A gente fica hoje por aqui. Amanhã tem mais um capítulo da nossa jornada Almodóvar. Até lá!